Vamos iniciar a nossa oração. Deus Santo, te louvamos, Pai, por mais um dia de vida, pela sua graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor derrama a sua graça, a misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcança em nossa pequenez, em nossa inferioridade. Muito obrigado, Pai, porque podemos descansar em Ti, nas suas promessas, na sua fidelidade, Pai, nos seus atributos que são maravilhosos. Te louvamos, Pai Deus, porque podemos rogar ao Senhor, suplicar, clamar, bendizer o seu santo nome. Podemos fazer isso, Pai, confiando na obra de Jesus Cristo, na santa obra da cruz, Pai, também no Espírito Santo, que vem nos sondar, que vem trabalhar no nosso coração para que nós oremos como convém. Em nome de Jesus, Pai, venha nos visitar, venha nos assistir, Deus, venha nos socorrer em nossas mazelas e venha cuidar e guardar o nosso coração. Que possamos aprender mais de Ti e aplicar, Pai, aquilo que nós vemos na Sua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o exercício da meditação, né? E como a meditação ela é necessária para uma vida de oração. E o que é meditação? Meditação é guardar tempo em quietude, em calmaria, em momentos de solidão, sozinho, aproximar-se de Deus, ouvir Deus, ponderar sobre Deus e sua palavra, sobre os atributos de Deus, sobre a sua criação, sobre as suas obras, sobre o seu poder, sobre a sua revelação. E é preciso nós sempre voltarmos à ideia da meditação, porque nós, como latinos, nós não temos essa prática. Na verdade, nós vemos a ideia da meditação como algo negativo até mesmo, né? Por exemplo, já usei essa ilustração, mas é algo verídico. Para o oriental, o japonês, se ele, segunda-feira de manhã, lá no ônibus, tudo apertado, ele avista o seu pastor na praça ou na praia ali, né, contemplando a sua natureza, o oriental, o japonês vai pensar, nossa, olha só, o meu pastor já está ali meditando, buscando ao Senhor, para domingo trazer uma palavra especial ao meu coração. Mas o latino brasileiro, se segunda-feira de manhã, no busão, tudo apertado, indo para o trabalho, ele vê o pastor na praia ou na praça sentado, ele vai pensar, olha, que pastor folgado, né? Que pastor folgado, eu estou aqui sofrendo e está lá curtindo a vida. Então nós não temos esse entendimento ou o costume de meditar, de parar, contemplar e refletir. Mas nós devemos reconhecer, meus irmãos, que a meditação é extremamente importante para a nossa vida. Abra sua Bíblia no Salmo de número 48, versículo 9. Salmo de número 48, versículo 9. Diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Pensar é parar e ficar se envolvendo mentalmente, né? Que é o exercício da meditação, né? E veja que o salmista, ele para, pensa, reflete nas misericórdias do Senhor. No meio do seu templo, enquanto ele está voltado para Deus, ele começa a pensar quão misericordioso Deus é, quão gracioso Deus é. No Salmo 107, você pode ouvir só, versículo 11 e 12, diz assim: recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Recordar, o lembrar, é justamente você parar e ficar pensando no passado, né? Quando a gente pensa quão gostoso foram as férias passadas que a gente viajou, né? Você para, reflete, fica relembrando, imaginando, né? E essa é a ideia do salmista, dele recordar, dele pensar naquilo que aconteceu. E o pensar aqui, meus irmãos, é o ato de parar, refletir, usar a mente para trazer à memória aquilo que já aconteceu. E aqui ele lembra das maravilhas do Senhor. Quantas vezes nós paramos, pensamos e começamos a refletir o quão maravilhoso Deus tem sido em nossa vida, né? Nós precisamos ter esse costume, precisamos retomar esse costume ou até mesmo iniciar esse costume de parar, começar a refletir, começar a pensar, começar a lembrar
quão grandioso e misericordioso Deus tem sido. Nós também devemos, meus irmãos, meditar sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus. Veja no Salmo de número 16, versículo 8. Salmo 16, 8. Diz assim: o Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Lembre-se que quando falamos sobre Deus, nós falamos sobre um Deus que não é em carne, mas é em espírito. E quando o salmista fala que Deus, ele tem Deus em sua presença, ele está refletindo sobre a presença espiritual de Deus. Está meditando sobre o momento o qual ele entende que Deus está ali de forma espiritual, não de forma física, presente. E ele entende que Deus está ali à sua direita, ao seu lado, o acompanhando. E, meus irmãos, isso é realmente refletir sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, reconhecendo que Deus é um Deus pessoal, é um Deus verdadeiro, é um Deus da aliança, é um Deus que está conosco. E nós devemos sempre pensar sobre essa verdade, meditar sobre essa verdade. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Deus é um Deus presente, vivo, que está ao nosso lado. E com isso, nós também devemos meditar na sua palavra, na lei do Senhor. No Salmo 119, 97, diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E não de forma farisaica, como os fariseus faziam, né? Usavam os filactérios na sua testa, nas suas mãos, para mostrarem para a população quão santos e consagrados, quão eles amavam a lei de Deus. Não é essa perspectiva falsa do fariseu, mas que nós devemos sim guardar em nosso coração a palavra de Deus, para que constantemente, em todo momento, nós nos voltemos de forma meditacional, né? Não sei se tem essa palavra, né? A palavra do Senhor, lembrando da lei de Deus, lembrando dos mandamentos do Senhor. E por isso que em Deuteronômio 6, traz o mandamento que nós devemos ter o contato com a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, para que ela esteja constantemente viva em nosso coração. E, meus irmãos, se nós não meditamos na palavra de Deus, se nós não lembramos das Escrituras durante o dia, facilmente nosso coração se penderá para o pecado, ou se afastará dos mandamentos e da vontade de Deus. E, consequentemente, nós nos aproximaremos daquilo que não é correto. E com isso, quando nós meditamos sobre a palavra de Deus, nós temos de forma mais viva as obras do Senhor. Em Salmo 77, versículo 12, diz o seguinte, Salmo 77, versículo 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O salmista, ele considera, lembra, traz à memória as obras de Deus, lembra dos prodígios do Senhor. E, meus irmãos, reconheça que aquilo que Deus fez e tem feito são coisas grandiosas e maravilhosas. Veja, se nós olharmos para o passado, aquilo que Deus realizou lá atrás, nós devemos lembrar que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, Deus levantou uma nação, a nação mais fraca, a nação mais irrisória daquela região da Palestina. Deus usou essa nação para ser o seu juízo, a sua justiça para os povos pagãos que estavam ao seu redor. E sem armas, sem espadas, sem poderios bélicos, venceu nações extremamente poderosas. Deus realizou grandes coisas, grandes feitos. E veja, nós não podemos viver apenas do passado, mas nós devemos reconhecer as grandes obras que Deus tem realizado hoje. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, meus irmãos. E é por isso que nós não somos consumidos.
Diante de tantas situações, nós estamos sendo preservados nessa pandemia que nós estamos vivendo. Nós, por mais que estamos passando por crises e crises econômicas, quando a gente acha que vai agora a coisa vai se sentar. Vem notícias de que os juros mundiais saltarão, os preços saltarão. Mas mesmo assim, nós estamos vendo que Deus tem nos dado tudo aquilo que nós necessitamos e nada tem faltado para nós. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos preservado, Deus tem nos sustentado. E reconheça, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não levando tão a sério assim a lei de Deus, a palavra de Deus, as obras de Deus, Deus tem nos visitado, mesmo sendo o nosso coração, por muitas vezes, rebeldes. Nós devemos meditar também sobre a criação de Deus. Veja no Salmo de número 8. Salmo de número 8. A partir do versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra. Meus irmãos, quão grande é a obra de Deus, quão grande é a criação do Senhor e quão belo é aquilo que Deus fez. Agora, qual foi a última vez que nós paramos e contemplamos a criação de Deus? Qual foi a última vez que nós paramos e contemplamos quão bela é a lua numa noite? Eu lembro quando mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né, nós fizemos um acampamento em um cânion lá do Paraná. E estávamos no meio do mato, era noite de lua nova, e quando olhamos para o céu, nós vimos aquele clarão, aquele risco maravilhoso no céu, que nós conseguíamos ver perfeitamente o traço da nossa Via Láctea. Era lindo, aquele monte de estrelas, nós pudemos contemplar aquele céu maravilhoso. Nós temos dificuldades hoje de avistar as estrelas, né? O céu à noite, diante de tantas luzes que nós temos aqui. Mas não são só as estrelas que nós podemos contemplar. A criação, a natureza, os pássaros, as árvores, os nossos jardins, tudo isso reflete a obra de Deus, reflete quão maravilhoso Deus é. E nós precisamos, meus irmãos, conseguir refletir e perceber a beleza da criação de Deus. Por mais que o nosso tempo hoje em dia é tão corrido, é tão desesperado, que nós perdemos a capacidade de nos maravilhar com a criação de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração e contemplar aquilo que Deus fez. E por isso, nós podemos ver os resultados da meditação, de meditar, de refletir, de parar e pensar nas obras de Deus. Por exemplo, em Josué 1:8, vem trazer um dos resultados, que é a obediência. Josué diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Meus irmãos, a meditação, o refletir sobre Deus,
sobre os seus mandamentos, sobre o ser de Deus, sobre as suas obras, nos conduzirá a sermos obedientes a Ele. A entendermos que, diante da majestade, da grandiosidade de Deus, o que resta a nós é obedecermos os seus mandamentos, é seguirmos a sua lei e as suas instruções, porque isso gerará bênçãos para a nossa vida. Além disso, o meditar, o resultado do meditar é desenvolver entendimento e sabedoria em nossa vida. Veja Salmo 119, versículos 97 e 98. Salmo 119, verso 97 e 98. Diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Quanto mais nós nos envolvermos com o ser de Deus, com a palavra de Deus, mais sábios nós seremos. Mais entendimento do que fazer e do que não fazer nós teremos, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. O resultado da meditação também será louvor e adoração a esse grande Deus, a esse maravilhoso Deus. Em Salmo 48, versículo 9 e 10, diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. A meditação em Deus, na lei de Deus, nos mandamentos do Senhor, nos conduzirá a louvar esse Deus maravilhoso, a exaltar a santidade de Deus, a louvar quão grande são as obras do nosso Senhor. E com isso, diante disso, um dos resultados também será, meus irmãos, em nossa vida, prosperidade, sucesso, bênçãos. E o próprio Josué disse isso no capítulo 1, versículo 8. Ele diz: e farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que obedece a Deus, será abençoado. Receberá a graça de Deus, receberá a bênção de Deus. Agora, essa prosperidade, esse sucesso, não se refere ao que é pregado aí fora, né? Prosperidade e sucesso quanto a dinheiro, a carros, casas, uma conta gorda, né? Você não ter mais as suas dívidas, elas sumirem de uma hora para outra, não é essa a ideia. Mas a prosperidade é sucesso naquilo que de fato nós precisamos, nas bênçãos de Deus, no se aproximar de Deus, no se relacionar com Deus, em ter alegria, felicidade verdadeira. Isso é prosperidade verdadeira. E com isso, nós saberemos nos deleitarmos em Deus, diante de qualquer situação. No Salmo 1, versículo 2, diz o seguinte: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós meditamos no Senhor, quando nós refletimos sobre o ser de Deus, nós teremos prazer, nós teremos alegria, muito mais prazer do que poder saborear uma maravilhosa costela bem assada, né? Comer aquela carne maravilhosa, né? Muito mais do que isso, porque a lei do Senhor, ela preenche o nosso coração. A lei do Senhor não é algo momentâneo, apenas suprindo o nosso paladar. A lei do Senhor trabalha em todo o nosso ser e traz uma alegria que não é temporária, mas é eterna. E com isso, meus irmãos, o último resultado da meditação é nós desenvolvermos a nossa confiança e a nossa fé. Salmo 16, versículo 8 diz assim: o Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O salmista tem uma fé firme, tem uma confiança firme no Senhor, porque ele conhece a Deus, porque ele confia em Deus, porque ele conhece as obras de Deus, conhece aquilo que ele pode fazer, conhece a aliança eterna de Deus, e com isso ele pode descansar neste Deus poderoso. E com isso, meus irmãos, não apenas as atitudes
do cristão serão firmes e sólidas, mas o seu pensamento, naquilo que está em seu coração, também serão coisas firmes e sólidas no Senhor. Lembre-se, o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 5:18, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Isso é a ideia de que, da mesma forma que o vinho traz descontrole, o Espírito Santo traz controle, traz centralidade. E a meditação, o refletir sobre Deus, fará com que nós nos enchamos do Espírito Santo para que tenhamos controle, para que tenhamos centralidade, confiança, para que desenvolvamos a nossa fé. Com isso, meus irmãos, que nós retornemos à prática da meditação, de pararmos, acalmarmos o nosso coração, acalmarmos a nossa mente, buscarmos a paz de Deus, nos envolvermos em exercícios espirituais, como oração, como a meditação nas Escrituras, para que assim todo o nosso ser esteja preenchido com o Espírito Santo. Que Deus nos fortaleça, nos console, nos capacite para este exercício espiritual. Em nome de Jesus, amém.